bom quando a gente passa por uma experiência de governo, né, por um bom tempo, 6 anos no governo federal. Já faz 2 anos e meio que eu não estou mais no governo. E poder, em cada canto desse país, ser recebido dessa forma. Eu me lembro... Obrigado. Eu me lembro do projeto do Skygang, que foi... Não é o primeiro do Sul, é o primeiro ponto de cultura indígena que eu tive a honra de poder assinar. Acho que ainda em 2005 isso. Todo feito por mulheres. Aí eu comecei a me interessar em conhecer a história das mulheres, regenerando a história do seu povo. E foi assim. Foram as mulheres que puxaram. Isso chamou muito minha atenção também. O que a gente vai fazendo aqui, um encontro como o de hoje, é uma etnogênese, é um renascimento étnico, mas mais até, não é? Que a gente vê comprovado até em estatística. A população indígena do Brasil, no censo de 1991, era de menos de 300 mil, 270 mil índios. No censo de 2000, passou de 500 mil. No censo de 2010, passou de 700 mil, quase 800 mil. E vai passar de 1 milhão, bem rapidamente. Por que isso aconteceu? Até 1990, o censo era um recenseador que definia qual era a etnia da pessoa pesquisada. A partir de 2000 houve uma virada. A própria pessoa que se auto-identifica. E aí o que a gente começou a ver no Brasil foi esse renascimento do orgulho indígena. Orgulho de gente silenciada. Estamos aqui no Rio Grande do Sul, eu vi o senhor colocando sobre todo esse processo de silenciamento aqui no Rio Grande do Sul, mas ele ocorreu em todos os cantos. No Ceará, na Constituição de 1946, a Assembleia Legislativa Estadual decretou que não havia índio no estado do Ceará, por decreto, por lei, sabia? E tem tantos índios no Ceará. O Ceará tem a base da cultura, o forró nasceu na terra Cariri. Cariri dos índios Quiriri, que é índio do silêncio. Foi onde também passou por lá o Antônio Conselheiro, e daí foi chegar em Canudos, e dessilenciou o sertanejo, chegava até a exportar para a Europa a produção deles, por isso que destruíram a experiência de Canudos. E o sertanejo é essa mistura do índio com o africano, com o branco pobre, com o judeu. Era assim, foi assim que se fez o Quilombo de Palmares, que resistiu por 100 anos como uma grande república, chegou a ter 20 mil habitantes. Zumbi falava latim. Como também na revolta dos Malés, na Bahia, no começo do século XIX, os escravos sabiam ler e escrever, enquanto os seus senhores não sabiam. Eles tinham a sua produção de cultura. Isso foi também silenciado, abandonado. Eu tive a oportunidade, nesse tempo todo, trabalhando com essa ideia da cultura viva, que é essa cultura que não se fossiliza, essa cultura que não morre, essa cultura que não é padronizada, essa cultura do povo, que vai sendo feita pelo povo nas suas mais diferentes variações, vai sendo feita no contato com a arte erudita, com o que vem da Europa, com o que vem da África, com o que vem dos indígenas, com o que vem lá de dentro de nós, que a gente nem sabe de onde veio, né? Isso é a cultura viva. E o ponto de cultura é o ponto de potência. É encontrar cada um, essas pessoas que encontram o centro, a capacidade de transformar, de agir, de modificar a sua realidade nelas mesmas. E dizem, não tem mais periferia, porque tudo é centro. O centro está nos outros, em nós mesmos.
nos outros. Esse tempo agora, que eu não estou mais em governo, tenho corrido aí pela América Latina, vários países, tenho descoberto também coisas incríveis. Médicos de pés descalços na Guatemala. São médicos que saem da universidade e eles foram aprender com a medicina maia. Uma cultura sofisticadíssima, com uma matemática super avançada. O pessoal até diz aí que o mundo vai acabar dia 22 dias. Isso é bobagem total. É só a mudança de mais um ciclo, é um câmbio de conduta, de humanidade, que eles calculavam, e tinha um mapa estelar, e conta curta, conta larga. Ah, beleza. Então pude andar por lá, pude andar pelos Andes, conhecer os quipos. Os colonizadores, quando chegaram aqui na América, eles disseram que os povos originários dessa terra, que veio levar o nome de América, por causa do Américo Vespúcio, que correu toda essa costa, os colonizadores diziam que esses povos eram analfabetos. Mas como analfabeto? Estão lá as construções andinas, maravilhosas, área de terremoto, e elas não... Nem rachadura tem, porque são polígonos diferenciados em cada pedra. E um povo que faz aquilo, analfabeto? Analfabeto eram os colonizadores, e era mesmo. O Pizarro, que conquistou o Império Inca, era um mercenário analfabeto com 80 pessoas. Só isso. Como é que ele conseguiu conquistar aquele povo? É que ele pegou o Inca, que era o rei e o guia espiritual do povo dos Andes, e trancou numa sala e disse: eu quero essa sala cheia de ouro. O povo andino encheu a sala de ouro. Ele recebeu todo aquele ouro e, na frente de todas aquelas pessoas, pegou o guia espiritual daquele povo, Atahualpa, e cortou a garganta dele na frente de todo mundo. Não é? Foi. E aí tem a música do meu mestre griot, Lumumba. Não fui eu quem matou Atahualpa, não fui eu que matei Zumbi, não foi eu que queimei Palmares, e nem mesmo te prostituí. América, América, América. Eu ouvi. Talvez a maioria não saiba, mas Lumumba é o meu mestre griot. Eu aprendi com ele. Eu tinha 16 anos, comecei a trabalhar como gráfico na Secretaria de Cultura em Campinas. Foi muito bom para mim ter isso, porque eu imprimia os materiais de divulgação da cultura e aí comecei a me interessar em visitar as coisas, né? E aí eu fui fazer um cartaz de um espetáculo escrito, criado pelo Lumumba. Depois ficou lá, em silkscreen. Aprendi a fazer silkscreen com esse cartaz, o América, América, né? Mas eu desviei para não desviar. Para dizer o seguinte: aquele povo dos Andes, quando viu aquele ato de tamanha selvageria, aquele homem, o Pizarro, cortar a garganta do Atahualpa, mesmo tendo recebido um resgate em uma sala do tamanho dessa, toda cheia de ouro, viram uma realidade que eles desconheciam. E aquele povo, como também o povo dessa terra aqui, que veio se chamar Brasil, como foi o processo de dominação que fizeram aqui? Primeiro foram nos pajés. Primeiro foram no conhecimento ancestral. Dizer que aquilo não valia. Todo o conhecimento de séculos, de milênios, em que até um menor inseto tinha um nome, era identificado. Cada folha, cada propriedade da terra era conhecida. Como disse o meu... saiu, que falou antes aqui um pouco. Cada propriedade era conhecida. Todo esse conhecimento ancestral foi abandonado. Então eles cortaram a dominação aqui nessa terra, foi sobretudo uma dominação cultural. Foi a partir da cultura que se estabeleceu a colonização nessa terra.
E foi da cultura também que desenraizaram os africanos, que eram obrigados a dar voltas na árvore da vida, que era o baobá, para se esquecer e vir só com pano, como disse alguém aqui nessa mesa. Mas foi nessa terra que esse povo se encontrou. Encontrou a Jurema Sagrada, que é o quê? Que é o conhecimento da África, com os indígenas, que se fez, porque a vida se faz, a vida não é tão separada assim, a vida é como ela é vivida. E nos quilombos se juntaram, e se mesclaram, e construíram sua cultura. E não só também com os imigrantes que vieram da Europa, famintos, e que para cá trouxeram suas contribuições, e que também foram se juntando por baixo. Por baixo todos somos iguais, não somos? E também por cima deveríamos ser. Mas se estabelece um processo de dominação tão grande, tão cruel, em que o sistema vai tentando comer tudo, transformar tudo em coisa, acabar com a nossa humanidade. A busca da lei griot, a busca da cultura viva, a busca do ponto de cultura, é a busca da nossa humanidade, não é nada além disso. É uma busca política, mas nessa política nesse sentido mais amplo, não é essa política reduzida, interesseira e cada vez mais amesquinhada que a gente vê hoje. Não é essa política. É a busca de um outro padrão de política, que vai modificar a própria política, culturalizando a política, mas também politizando a cultura. É isso que a gente está fazendo aqui. O que a gente faz aqui num encontro como esse, em que ele é interrompido, muitas vezes é por cantos, pelo som do tambor, é produzir outra forma de conhecimento, que é esse conhecimento nosso, humano, ancestral e animal. Porque nós somos animais. Só que nós fomos nos educando a não nos considerarmos animais. A não considerarmos a nossa inteligência, que não é a racional, mas é que é a inteligência dos sentidos, como uma forma de inteligência. Isso virou crendice, virou magia. Mas a magia sempre esteve presente no conhecimento humano. Foi assim que se fez. E esse conhecimento é científico também. Agora, mais em seguida, creio que a Ivana vai estar colocando aqui, tem também um outro professor da USP, e tem o pessoal da FURGS, que foi uma belíssima experiência de pontos de cultura vinculados a uma universidade. Que coisa bela, uma universidade se abrir para isso, os pontos se abrirem para isso. Foi a primeira experiência, eu tive a felicidade de poder iniciar esse processo, eu já saindo do governo, mas pude deixar isso, e sei que flui bem na conversa com as pessoas, não é? É esse entrosamento, porque o primeiro conhecimento como começou? Como é que alguém descobriu que tinha pedra lascada? Como é que alguém descobriu que uma pedra servia para cortar uma pele, cortar um animal? Como foi? Tiveram que lamber pedra. A humanidade lambeu pedra, cheirou pedra. Hoje a gente fala, pedra não tem cheiro. Pô, mas naquele momento, ninguém sabia se a pedra tinha ou não tinha cheiro. Era preciso que alguém cheirasse. Era preciso que alguém lambesse para ver o sentido. Assim como para chegar ao conhecimento de todas essas ervas, era necessário testar, era necessário observar. E tudo isso foi sendo feito. Trazer uma ideia como a lei griot para a institucionalidade é um risco, mas é necessário que enfrentemos esse risco, porque ela representa a gente fazer um outro processo de construção do conhecimento. Uma quebra de hierarquias, porque a cultura também é cheia de hierarquia. E as hierarquias servem para estabelecer processo de dominação. Você entra por aqui, você entra pela cozinha, você não tem o pé na cozinha, você entra por trás. O teu conhecimento é menos valioso que o meu conhecimento. Assim se estabeleceu esse processo de dominação. Então o que a gente vai fazer é colocar o seguinte: o conhecimento do povo, o conhecimento construído pela observação do povo. Povo sofrido, povo silenciado, povo esquecido, povo amordaçado, povo oprimido, povo desrespeitado. Esse conhecimento é um conhecimento válido. E mais que válido, ele é um conhecimento necessário, porque ele diz respeito à construção da nossa própria humanidade. E não só a humanidade do povo brasileiro, esse caldo de cultura que juntou gente de todo mundo, mas para a humanidade do planeta. E por que isso é fundamental? Porque aqui, nesse canto do mundo, não só o Brasil, mas em toda a América,
se reúnem todas as humanidades. Nem cabe dizer como foi esse processo de junção dessas humanidades todas. Mas reparem, e não é a floresta mais bonita, não é a floresta mais diversa, mais complementar? Aqui a gente tem gente de todo o planeta. E isso é bom, porque aqui a gente pode aprender. Mesmo na dificuldade, mesmo nos problemas todos que nós temos e que não podemos negar, a gente pode aprender a construir um outro padrão de humanidade. Quando isso vai acontecer, não sei. Mas tem que acontecer já, um processo de início disso. Quando vai se resultar, no que vai resultar, não interessa. O que interessa é o processo. E por que uma ideia como Lei Griot, por exemplo? Por que pegar o nome Griot? Griot é um nome inventado. Há várias designações para os mestres, para as enciclopédias vivas, para quem transmite o saber de aldeia em aldeia, de povo em povo, a partir de cantoria, de música, de brincadeira, de contação de história, de genealogia. Vários. Mas os jovens da África, do sul do Saara, iam estudar na Europa, no fim do século XIX, XX, aí eles acharam, vamos encontrar um nome para designar essas várias denominações dos nossos intelectuais. E aí inventaram uma palavra, griot, com temudo. Aqui no Brasil, quando a gente estava começando os pontos de cultura, eu estava querendo também alguma coisa nesse sentido, e chegou lá um projeto Ponto de Cultura de Lençóis que usava griot com acento circunflexo. Aí eu escrevi para eles, não conhecia. Márcio, Lilian, lá de Lençóis. Eu queria alguma coisa nessa área de griot, tal, expliquem mais para mim. Nós abrasileiramos e fazemos aí o tecido da vida e o fio da história e recontamos histórias, olha que bacana. Então daí foi criando. E é bom que seja. É bom que a gente chegue a ter uma situação de daqui a pouco, um mestre que faz aquelas bonequinhas ucranianas lá no Paraná, como chama? Babushka? Não é? Babushka, né? Que é uma dentro da outra, né? Ele se defina também como griot. O mestre que faça o tambor japonês também se diga, eu sou griot. Por que isso é bom? Porque todos saíram da savana africana um dia. E todos vão puxar esse fio da história. E por que é bom a gente pegar essas histórias, como também Tuxaua? Tuxaua vem lá dos indígenas de Roraima, do norte do Brasil, né? Que são para os mediadores. Não é o cacique, é o mediador. Porque é bom pegar essas palavras e aí a gente vai construindo um léxico, se for na universidade, ou vai construindo um vocabulário novo, porque tem que falar assim, uma língua que a gente vai construindo, vai aproveitando, pegando um pouco daqui, um pouco dali, e vai apresentando os nossos conceitos, porque é bom. A gente não fala da academia, de onde veio a academia? Da Grécia. Ora, alguém questiona um conhecimento que veio da Grécia, tão maravilhoso, produziu tantas coisas belas e, desgraçadamente, o povo grego agora está tão maltratado, tão destruído e está com a sua autoestima, né? Os alemães chamam lá de povo preguiçoso, disso, daquilo, vão desmontando tudo. Então a gente também tem a academia, tem o griot. E tantos outros nomes que a gente vai reconstruindo. E nisso. Agora, para fazer isso também, não dá para fazer isolado. E não dá para fazer só no espaço, tem que juntar. A gente tem a felicidade de ter uma deputada como a Jandira, com a capacidade que ela teve de fazer toda uma articulação da Frente Parlamentar de Cultura. Hoje, essa lei, que no início nós até pensamos, vai ser por abaixo-assinado, mas era difícil ainda, né? Essa lei, ela é subscrita por gente de diversos partidos, de diversos outros lugares. Agora eu estou vendo aqui, aliás, um deputado, né? O jeito de vestir, o jeito de se portar, totalmente diferente. Que bom para o Rio Grande do Sul ter alguém assim e tá aqui abrindo a casa, né? Ela vai tendo que construir, tecer essas alianças para dar passo adiante. Já demos com a aprovação da Lei Cultura Viva na Comissão de Educação e Cultura da Câmara. Um grande passo, mas ainda falta muito passo. Falta muito passo. Como falta avançar com essa lei dos mestres, dos griots, do saber tradicional, da transmissão por via oral, da possibilidade de a gente construir uma universidade de cultura livre, ter programas griots. Por quê? Porque se aprende na trilha, se aprende cheirando e lambendo pedra, se aprende fazendo.
E se aprende, sobretudo, respeitando o conhecimento do outro. Aí a gente vai fortalecendo a nossa identidade, e ao fortalecer a nossa identidade, a gente tem condição de perceber também a identidade do outro, e de daqui a pouco a gente se perceber no lugar do outro, e assim a gente vai exercitando essa nova possibilidade de construção de uma humanidade que seja, de fato, solidária, que de fato respeite o outro, que trate o outro como trate a si mesmo. Alguém já falou isso aí, faz uns 2000 anos, né? Estou repetindo, mas é bom repetir porque a gente esquece. A gente esquece dessas questões. E isso é a busca do sentido do comum. Porque, no fundo, o que nós queremos é reencontrar o sentido do comum e fazer coisas belas a partir desse reencontro do comum. Daí a origem da palavra comunismo, né? E a gente vai buscando, que às vezes se perde também. Então, buscar esse sentido do comum, buscar aquele ponto que nos põe em contato com o outro. Então, tudo isso, e essas coisas belas aí, eu até às vezes fico pondo, né? Coisas boas e belas que os pontos de cultura fazem por aí, continuam fazendo, a despeito de interpretações, a despeito de jogo de poder, de espaço institucional, governamental. A despeito disso tudo, nós temos potência, a gente consegue fazer. Eu estou percebendo isso há quase 3 anos sem governo, saio por aí pela América Latina, já fui a 11 países, há 4 que implantam o programa Cultura Viva, com muita decência, com muita dignidade, implantam como ideia, como conceito, e mais do que como recurso, dinheiro, mas também tem que ter recurso. Né? Eu vi um pronunciamento do presidente do Peru, Ollanta Humala, fiquei emocionado, comovido. O entendimento que ele tem da cultura como um fator de desenvolvimento do seu povo e da cultura viva e do ponto de cultura. Era um pronunciamento do presidente da República sobre ponto de cultura e sobre cultura viva. Aqui a presidente Dilma fez um pronunciamento antes da eleição, deixou gravado e registrado no YouTube. Não sei como segue agora, porque enfim, estou viajando mais, mas eu acho que as pessoas deveriam ver, assistir, em algum momento, falar para ela, não é para outro, falar para ela, porque se estabelece relações, a política é sobretudo mediação, relação de respeito entre as pessoas, entre os grupos. E quem ocupa um cargo de governo está num momento transitório. Muito transitório. E não tem autoridade nenhuma. Porque a autoridade é conferida. A autoridade vem de baixo. A autoridade vem do povo. Vem das pessoas. Desrespeitar essa autoridade pode ser bom para estabelecer processo de dominação. Pode ser bom para fazer prevalecer um determinado poder num determinado momento. Mas não é bom para poder voltar e ser acolhido com afeto e com potência em cada canto desse país. E se a gente quer realmente um país emancipado, um país e um mundo emancipado, e uma América Latina unida e bem composta, a gente tem que trabalhar não mais na carência, na falta, na dificuldade, porque o povo não tem dificuldade, o povo não tem carência. Disseram isso, vocês são carentes. Não é verdade, o povo não é carente, o povo é potente. E em algum momento o povo vai dizer isso, com muita força, e junto, vai fazer somar. Igual a escrita, que eu até desviei quando eu fui falar da história com o Lumumba, e eu finalizo aqui, a escrita dos andinos, né? Qual que é? São os quipos. Alguém já ouviu falar de quipo? Quipo é um bambu com barbantes coloridos, cheios de nós. Assim se estabeleceu um império que salvou a Europa da fome, porque a Europa passava fome e só conseguiu superar a fome graças ao conhecimento ancestral da agricultura andina, graças ao conhecimento da batata, do milho, ou da maíz, tomate também para dar tempero.
Tudo isso veio daqui. E o quipu era a escrita dos andinos, aqueles barbantes assim, cada um num tamanho. Aí dizem, vocês são analfabetos. Analfabetos? Quem diz isso é porque não soube ler essa escrita, muito mais sofisticada que a nossa é fonética. Mas não precisa ter só a escrita fonética. Tem o ideograma as pessoas sabem como é o japonês. Tanto que você fala japonês, ou fala mandarim, ou fala cantonês, cada um não entende o outro, mas na leitura é igual, porque é ideograma, são ideias. Teve lá o hierógrafo também dos egípcios, até 200 anos atrás, egípcio seria analfabeto. Só não foi quando encontraram uma pedra de Roseta, que tinha escrito em grego, em aramaico, que era o idioma de Cristo, e em hierógrafo, e aí o Champollion era um pesquisador, ele conseguiu decifrar o que o hierógrafo colocava. No caso do quipu, ninguém conseguiu decifrar. Mas há analfabetismo aí? Não. Há uma escrita matemática. Muito mais sofisticada. A gente é que não atingiu. Porque as coisas, elas existem por elas. Por vezes nós não alcançamos. Nós não temos capacidade, conhecimento para desvendar aquele mistério. Mas isso não significa que aquele mistério não exista. E que ele não possa, num outro momento da história, da humanidade, daqui séculos, seja quanto for, ser desvendado. A mesma coisa com essa escrita desse povo, que foi também silenciado, e que faz parte de cada um de nós, porque os caigangues estavam ali com o Guarani, os Guaranis iam até Samaipata, que era na Bolívia, na fronteira, no fim dos Andes, ou no início dos Andes, quando entrava para a Terra Baixa, era assim, a terra dos Guaranis aqui, as terras altas dos Incas, e um invadia a terra do outro, com respeito. Eu tive a oportunidade também nesse tempo de poder caminhar por aí e entender essas coisas, e entender como as pessoas conseguem construir a sua história, fazendo desenho, seja no próprio corpo, seja em pedra, ou seja, desenho no ar. Aqui a gente está fazendo desenho no ar. Cultura Viva é fazer desenho no ar. Mas é a melhor forma de desenhar, porque é uma abstração total. A gente faz um risco assim e a gente consegue chegar lá. Estabelecer um roteiro de vida e uma trilha. Essa é a trilha griot. Isso é o que vocês fazem. E obrigado pelo convite. Obrigado por participação. Talvez eu venha chorar. Digam. Tem gente que diz que um dia talvez eu venha chorar. Que seja de alegria.